Você pode assentar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. O nosso Deus é fiel sempre, sempre. Abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 2. Romanos capítulo 2. São muitas coisas que temos enfrentado. E muitas coisas que ainda serão enfrentadas. E o que nos traz tranquilidade, o que nos traz segurança, é a certeza absoluta de que o Senhor é fiel e que Ele permanece conosco sempre. Ele não nos desampara, Ele não se cansa, Ele não esquece, Ele não chega atrasado, mas Ele está sempre presente, e Ele está sempre agindo mesmo quando não conseguimos perceber a sua ação. Eu tenho dito isso para vocês sempre. E esse texto que nós vamos ler, texto bem conhecido do povo de Deus, mas o Senhor tem me falado desde ontem algumas coisas para mim maravilhosas. Eu espero saber transmitir para que você possa também receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Romanos capítulo 8, apenas os versículos 28 e 29. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então a própria palavra nos ensina, nos mostra quem são aqueles que amam ao Senhor. Aqueles que recebem e declaram a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Porque somente em Cristo nós podemos nos submeter ao Senhor. Somente estando em Cristo nós podemos receber a presença do Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo não vem mais em alguns momentos, mas ele vem para habitar. E esse texto, como disse agora há pouco, é um texto muito conhecido da igreja, mas aquele que vivifica a palavra, todas as vezes fala conosco e nos traz a revelação bíblica para que possamos aplicá-la em nosso viver diário. Para isso, nós precisamos deixar Deus agir em nosso ser. Amém? Então, essa permissão ela tem que ser contínua. Ela precisa ser crescente. E para que possamos receber e conhecer os propósitos de Deus, é necessário que estejamos verdadeiramente comprometidos com Cristo. E se estamos comprometidos com Cristo, perseveramos na sua palavra. Amém? Então isso significa que qualquer situação, diante de toda e qualquer situação, nós poderemos enxergar com os olhos da fé. Amém? Nos momentos difíceis, podemos enxergar com os olhos da fé? Sim. Então, irmãos, mesmo sem entender, mesmo sem perceber, mesmo diante de toda e qualquer adversidade, nós cremos que o Senhor está no controle. Amém? Ora, se Ele está no controle, não tenho que me desesperar. Se Ele está no controle, não tenho que temer o amanhã. Se Ele está no controle, não tenho que duvidar o que a palavra nos diz. Então, de acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, por fé, não temos nenhuma dúvida de que o Senhor permanece conosco e age sempre em favor daqueles que estão em Cristo Jesus. Olha lá o texto. Veja só. O que é que o Senhor nos diz nesse texto?
lá, versículos 28 e 29. Porque, glórias ao nome, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Então, ele não está dizendo que ele age para o bem de todos, mas ele diz de todos aqueles que o amam. Se nós amamos ao Senhor, então nós queremos fazer a sua vontade. Se nós amamos ao Senhor, queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Se nós amamos ao Senhor, nós estamos vivendo, passamos a viver em submissão ao Espírito de Deus, que nos mostra, que nos ensina a necessidade de estarmos diante dele, vivendo conforme a sua palavra. Sabe, irmãos, o significado dessa realidade espiritual precisa estar bem definido em nossa mente, em nosso coração, porque diante das adversidades, não nos deixaremos desanimar, não nos deixaremos duvidar. Você que é empresário, eu não sei como está a sua empresa. Você que é funcionário, eu não sei como é que está a empresa na qual você é funcionário. Mas uma coisa é certa, o Senhor está no controle. E se Ele está no controle, nós precisamos estar vivendo em submissão, em verdadeira submissão. Então, continuaremos crendo e não desistiremos da caminhada com Cristo. Essa caminhada com Cristo, é preciso que haja fé, amor e perseverança. Fé, amor e perseverança. Porque são muitas as dificuldades. E as dificuldades surgem quando menos esperamos. As dificuldades chegam. E às vezes vem uma dificuldade, termina, não dá nem tempo da gente respirar, já vem outra, aleluia, glória a Deus. Agora vou dizer uma coisa, nem que seja para respirar sobre o canudo, mas o Senhor não vai deixar faltar o ar, aleluia, glória a Deus. Ele não vai deixar faltar. Estar em Cristo não é sinônimo de que somente coisas boas nos acontecerão. Não. Todavia as coisas más, Deus as transformará em bênçãos. O que é que a palavra nos ensina? Que Deus age em nossa vida, moldando em nós o caráter de Cristo. Olha só. Ele opera em nosso viver. Aí a gente fica pensando, mas diante das falhas que tenho, diante da infidelidade que muitas vezes cometemos, diante das coisas que esquecemos, coisas tão simples, que nos fazem tanto bem, ler a sua palavra, orar, dedicar um pouco do nosso tempo para comunhão com Ele. Meus amados irmãos, é necessário compreender que todos somos provados pela adversidade. Mas em Cristo nós cremos nos livramentos de Deus. Aí quando eu falo disso, de livramento de Deus, aí eu me lembro de José. José foi fiel a Deus. José era fiel a Deus. O Senhor falava com ele através de sonhos. O Senhor mostrava o que iria acontecer no futuro. Mas mesmo diante da fidelidade, mesmo estando em comunhão com o Senhor, os seus irmãos o venderam aos egípcios. Venderam como escravo. Agora imagina só na cabeça daquele jovem que deveria ter aproximadamente seus 16, 17 anos. Vendido como escravo. O cara que tinha tudo em casa. Aí vamos pensar, né? O cara que tinha o iPhone, o último modelo. O melhor computador. O cara que tinha o lanche lá à disposição, era só chegar lá e pegar. O cara que tinha liberdade de acordar mais tarde. Aí então ele agora se vê como escravo.
E o escravo não tem tempo para coisa alguma, o escravo não tem a vontade é do seu senhor. E ele é levado para a casa de Potifar, e ali na casa de Potifar ele começa a trabalhar, e o seu dono, não é, o seu senhor, percebe que ele tem um conhecimento, que ele é um rapaz que se sai muito bem nas coisas, e ele começou a testá-lo no sentido de colocar algumas coisas sobre a sua responsabilidade, e ele começou a prosperar, e aí ele colocou tudo na sua casa sobre responsabilidade do seu escravo. E nós sabemos dos momentos difíceis, até que o dia, diante de uma artimanha maligna, a mulher de Potifar o acusa de ter tentado contra ela, quando na realidade foi ela que investiu contra ele, e ele correu. Correu por quê, pastor? Ele foi covarde? Não. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos que essas duas pernas, elas precisam ser colocadas para correr do pecado, correr da aparência do mal. E então aquele rapaz é jogado na prisão, e aí imagina só, quais as perspectivas que o cara tinha, escravo, agora prisioneiro, e na prisão ele se sobressai, e ele passou a chefiar, a comandar aquele lugar, e até o momento que Deus o tira dali e o leva, estou passando por cima da história, e o faz o segundo homem mais poderoso do Egito. Agora, irmãos, se ele tivesse desistido, das promessas de Deus, se ele tivesse raciocinado e pensado assim, não, peraí, as promessas de Deus eram lá, se eu fosse livre, mas escravo, não, então, que ele já passou, agora eu vou viver do meu jeito. Não, irmãos, ele permaneceu fiel ao Senhor. E a lição que nós podemos tirar são várias lições, mas a lição de fidelidade, a lição de perseverança, a lição de estar mantendo-se firme, aleluia. A sua fé não foi abalada, porque estava firmada em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe coisa mais terrível, quando alguém coloca a sua fé nas circunstâncias, nos bens. A nossa fé precisa estar depositada no Senhor. Não existe, irmãos, nada pior do que colocar a fé em alguma coisa ou em alguém. Colocar a expectativa, colocar a motivação. A nossa motivação tem que ser o Senhor Jesus, aleluia. Porque se a sua motivação for a igreja, quando você se habituar e se acostumar, você será desmotivado. Mas se a sua motivação for Cristo, essa motivação vai aumentar dia após dia. E deixe-me dizer uma coisa, não aceite as acusações do inimigo, essas acusações que o fazem lembrar do passado de pecado, do passado de falhas, de erros. A palavra nos ensina que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A palavra de Deus também nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Então o Senhor nos dá todas as condições para que possamos viver uma nova vida. É um novo tempo. É um novo tempo. Nem sempre conseguiremos mudar as circunstâncias. Nem sempre conseguiremos mudar as circunstâncias. Mas poderemos controlá-las mediante a forma como lhes reagimos. A circunstância pode ser a mais adversa possível, mas eu vou reagir com fé no Senhor. Eu vou reagir declarando a minha confiança no Senhor. Eu vou reagir dizendo que creio no prover de Deus, na provisão de Deus para a minha vida. Eu vou reagir dizendo, Senhor, eu creio que o meu Redentor vive, já se levantou sobre a terra e agora assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por mim em nome de Jesus, aleluia. José poderia ter ficado amargurado, poderia ter ficado deprimido,
Mas ele decidiu colocar a sua confiança no Senhor, que o defenderia e o tornaria vitorioso. Ô irmãos, o desânimo pode vir sim, e ele vem. Mas na hora que ele chega, ele não vai encontrar lugar para permanecer na nossa vida. Ele pode permanecer por um pouco, mas o Espírito Santo nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos indo. E a coisa parece que fica arrodeando ali, que não sai dali. Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu preciso voar mais alto. Eu preciso voar como águia. E aí começa a clamar ao Senhor para que dê o discernimento, para que dê o entendimento, para que supra as necessidades. Começa a apresentar diante do Senhor: Senhor, a minha lista de necessidades é essa, tá? Mas quais são as tuas, qual a tua lista? Quais as necessidades? O que é que eu preciso priorizar na minha vida? Às vezes nós estamos priorizando as coisas erradas. Sabe, irmãos? Ao invés de a gente priorizar o convívio, todas as terças-feiras era o dia de eu almoçar com minha mãe. E ela ficava me esperando. E eu ia, sempre ia. Algumas vezes, por dificuldades, às vezes surgia uma coisa, um atendimento, alguma coisa urgente, eu ligava para ela, e eu ouvia depois aquela voz, como se estivesse triste. Eu disse: mãe, assim que eu terminar eu vou, nem que seja 5 horas da tarde, para a gente almoçar. A senhora almoça, mas eu vou. O tempo com ela, o tempo com meu pai. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido muito mais tempo com os meus filhos. Mas eu posso ter um tempo maior agora com eles, dentro do possível. Com os meus netos. Então são coisas simples na nossa vida que nós precisamos valorizar. Coisas que passam rapidamente, eles crescem, os filhos crescem, depois casam, cada um vai ter a sua vida. A gente continua sendo pai, eles continuam sendo filhos. Mas não é a mesma coisa. Porque agora eles começam então um novo núcleo familiar. E nós temos que o quê? Que orar, nós temos que abençoar, nós temos que orientar. Então são coisas assim, irmãos, que nós precisamos valorizar. Às vezes estamos valorizando coisas materiais, coisas que podem trazer bem-estar. Mas não existe nada melhor do que o nosso tempo. É o mais caro que tem. Meu pai dizia: meu filho, o tempo é ouro. E é verdade, o tempo não volta mais. Amém? Sabe, meus amados irmãos, deixe-me repetir, que quando colocamos a nossa vida nas mãos do Pai Eterno, então nós somos capacitados para que possamos enfrentar as adversidades de uma forma diferente. Talvez diferente de todas as maneiras como enfrentamos até agora. Mas uma coisa que o Senhor nos ensina é que nunca é tarde para começarmos a viver de maneira diferente. Nunca é tarde para que possamos mudar os nossos conceitos. Mudar os conceitos no sentido de que não sejam mais os nossos que satisfazem somente a nós, mas aqueles que satisfazem ao Senhor, porque somente esses nos satisfarão plenamente. E o mais importante é que essa palavra não é um sonho que pode ser vivido por alguns, mas é uma realidade que pode ser vivido por todos aqueles que creem. Aleluia. Eu não sei do que você precisa abrir mão. Não sou eu quem direi, mas é o próprio Senhor. Então, se tem que abrir mão de alguma coisa, abra. Mas que a sua comunhão com o Senhor seja crescente, seja contínua. Nós temos que nos voltar para Deus e a sua palavra, porque somente nos voltando para Deus e para a sua palavra, encontraremos a força da qual necessitamos.
Com certeza você tem promessas de Deus, porque Deus tem promessas para todos. Para todos. E nesse tempo de pandemia, a gente não consegue. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. A minha cabeça é muito pequena, não dá para entender muitas coisas. É justamente nesse tempo onde as pessoas necessitam da palavra, necessitam da ajuda espiritual. Aí os caras dizem, não, você só pode ocupar 30% do espaço que você tem na igreja. É justamente nesse tempo que o povo precisa produzir mais, ele diz, não, tem que fechar. Fecha os restaurantes no final de semana. Então. Quantas coisas que eu vejo, irmãos, e eu vejo claramente que estão erradas. Mas como servo de Deus, eu tenho que cumprir, mas eu não sou impedido de dizer o que eu penso, o que eu acho, pelo menos por enquanto, né? Eu não sou tão importante que incomode aos 11. Mas nós somos filhos do Deus vivo. Nós servimos ao Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós servimos ao Deus que tem o sopro da vida, é Ele quem nos dá o sopro da vida. Uma outra pessoa que me faz lembrar diante de dificuldades é Abraão. Abraão, sem enfraquecer na fé diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. E veio o tempo. Pelo contrário, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Porque ele estava plenamente certo de que o Senhor era poderoso para realizar o que havia prometido. Independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias, é o mesmo Deus que está hoje aqui, é o mesmo Deus que te criou, é o mesmo Deus que te formou, é o mesmo Deus que tem te sustentado, aleluia. E Ele continua com o mesmo poder, Ele continua com a mesma determinação de cumprir todas as suas promessas, aleluia. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos as estrelas. E muitas vezes o céu está tão limpo que a gente vê muitas estrelas. E o Senhor um dia disse para Abraão: Abraão, você consegue contar as estrelas? Você consegue contar os grãozinhos da areia do mar? Mas o Senhor conhece as estrelas pelo nome. Ele conhece cada uma pelo seu nome, aleluia. E eles a chamam e elas o atendem. O Senhor sabe, o Senhor conhece quantos grãozinhos de areia tem lá no mar, na terra inteira. Ele pesou as águas, Ele mediu as águas nas palmas das suas mãos. Ele mediu o universo a palmos. E esse Deus tão grande, tremendo e poderoso, Ele habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Nós, seres humanos, não por merecimento, mas como resultado da sua graça, como resultado do seu amor, como resultado da sua misericórdia, como resultado do seu poder. Quando eu era mais novo, eu vim muito na praia, né? Praia da Avenida mesmo, na Praia da Jatiuca, mas mais na Praia da Avenida, os caras puxando rede, né? E os pescadores, eles jogavam aquela rede e eles vinham puxando na beira da praia, e quando a rede vinha se aproximando, eles faziam uma coisa: eles tiravam os peixes pequeninos e jogavam para fora da rede. Eles aproveitavam só os grandes. Mas aí, os caras, em vez de pegarem os peixinhos pequeninos e devolver para o mar, porque eles iriam crescer, não, eles jogavam tudo na areia. E os peixinhos ficavam batendo. E a gente ia lá, pequeno, né? Os garotos iam lá, a gente pegava o peixe. Tinha que dar de volta ao mar. Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente tem que pensar naquilo que o Senhor está fazendo. A gente tem que pensar naquilo que o Senhor está nos dando hoje. A gente tem que agradecer a Ele. E a gente tem que agradecer porque a gente sabe que Ele vai suprir o amanhã, mesmo que os peixinhos não voltem para dentro da água. Ele vai fazer com que nasçam mais peixes, mas Ele irá nos alimentar.
Aí eu fico pensando no salmista Davi, diante de toda a sua experiência, diante de toda a sua experiência de vida, ele vai e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha pergunta é: será que nós podemos recitar esse versículo com a mesma fé com a qual aquele homem escreveu? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Um servo do Senhor, ele esteve acometido da Covid por esses dias. E ele me dizia, ele dizia numa gravação que mandou, que não lhe faltou nada. Ele é só, ele é sozinho, mas o Senhor não deixou lhe faltar nada. O Senhor supriu a todas as suas necessidades. Ele deu vida. Então, irmãos, qual o valor que isso tem? É imensurável. Se isso tem tanto valor, nós podemos renunciar a algumas coisas pequenas, coisas que não irão trazer resultados. Eu prefiro perder dinheiro do que me aborrecer. Eu prefiro perder. O Senhor dá de volta. Não tem problema. Ah, quantas vezes? Ah, mas o débito é tanto lá, tal, lá no escritório, o débito é tanto. Não, faz o seguinte. Deixa. Manda por escrito, diz que não deve mais nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E para você que estava dizendo assim, eu não sei como será. O Senhor vai suprir, creia somente. Peça direção para Ele, creia, porque Ele não vai deixar faltar nada, aleluia. Povo abençoado de Deus, amém? Nós somos cientificados de que as dificuldades fazem parte do nosso crescimento espiritual. Isso significa que jamais deveremos nos esquecer de que em Cristo, nós somos declarados justos. Se em Cristo nós somos declarados justos, a minha pergunta é: você tem sido justo? Em casa, com o seu cônjuge, na empresa, com seus funcionários, na rua, com as pessoas que nos encontramos? Quando somos cercados por circunstâncias adversas, a nossa conduta deve testemunhar o que o Evangelho de Jesus Cristo nos faz fazer pelas pessoas. O que o Evangelho nos faz fazer pelas pessoas. Ajudá-las materialmente, sim. Ajudá-las espiritualmente, sim. Mas acima de tudo, testemunhar de que Jesus vive em nós. E às vezes a gente se deixa levar pelo momento. Glórias ao nome de Jesus. Deus sabe o nível de provação de cada um de nós. O nível de provação que cada um de nós podemos suportar. E tenha certeza de uma coisa: Ele não permitirá que sejamos sufocados pelas provas. Deus pode nos livrar ou não das provações, mas Ele continuará sendo Deus. Ele continuará sendo poderoso. Mas estejamos seguros que Ele tem um propósito para cada atitude que tomamos. Mesmo que consigamos entender, que não consigamos entender ou perceber
o seu agir. Eu não sei você, mas muitas vezes eu não consegui entender o agir de Deus. Por fé, sempre aceitei. Mas lá adiante, às vezes, algumas vezes, Ele me fazia entender. Mas mesmo que Ele não nos faça entender, mesmo que diante das piores adversidades, Ele está no controle, e Ele sempre faz o melhor. Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vou repetir: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Como servos de Deus, como filhos do Deus vivo, nós somos convocados pelo Espírito Santo para que vivamos com o nosso olhar fixo em Cristo. Aguardando o quê? Eu aguardo o arrebatamento da igreja. E você? Aleluia. Então, pacientemente, nós somos trabalhados para que a nossa vida de oração seja perseverante. Eu não vou perguntar para ninguém, mas aí você responde no seu coração. Eu não vou perguntar para que você fale alto, mas eu vou perguntar para que você responda no seu coração. Quanto tempo você tem investido em oração? Quanto tempo você tem investido em oração? Irmãos, olha, Deus age poderosamente na nossa vida, mas Ele não nos força a absolutamente nada, mas Ele nos faz saber, nos faz conhecer o que precisamos fazer. E Deus nunca abre mão da soberania. Ele é soberano. Ele não é vaidoso. Não, Ele é soberano. Deus não se deixa influenciar. Ele é o único justo e fiel juiz. Ele é absoluto em todas as coisas. Aprendemos também que o momento oportuno de Deus é o seu momento de agir, que ocorre em tempo e a tempo. E a presença do Espírito Santo em nosso ser nos faz aceitar as circunstâncias como produto da sua vontade. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e a atividade de todas as pessoas na terra. Eu gosto de pensar sobre isso. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para cada vida. E às vezes a gente não valoriza as pessoas. O meu irmão contou uma história vivenciada com meu tio. Só tive um tio. Tive tias, mas um tio. E meu tio já está na glória. Mas ele era uma pessoa assim, sabe aquele coração que é imenso? Ele estava em casa e a casa dele, eu me lembro, tinha um jardim, era uma parte alta, e apareceu uma pessoa pedindo comida. Ele mandou entrar, ele deu comida. Era um homem que estava vestindo de uma maneira muito simples. E ele estava de saída, mas ele esperou que o homem comesse, e eles começaram a conversar, e tinha mais algumas pessoas. E disse: bem, nós estávamos saindo quando você veio aqui, você já se alimentou, e nós vamos sair, porque nós vamos fazer uma visita. Aí o homem disse: eu posso ir também? Aí ele disse: claro, pode vir. E aí ele foi. E ele foi visitar um amigo, médico, também já não está mais conosco aqui. E esse médico tinha um piano, ele tocava de uma forma tremenda. E o médico tocou, e depois que o médico tocou e parou, ele se aproximou e disse assim, o homem que foi lá e pediu comida, aí disse: doutor,
o senhor permite que eu toque? E uma das pessoas que estavam lá na casa do meu tio, um parente dele, disse: rapaz, você não sabe, não é todo mundo que pode tocar piano não, rapaz. Como é que você vai pedir para tocar? E o médico, calma, deixou que o rapaz sentasse. E aí o rapaz sentou. E o rapaz tocou. Era um exímio pianista. A sua aparência não dizia nada. Mas por certo Deus tinha um plano tremendo naquela vida. E eu não esqueço dessas coisas, das lições que meu pai também contava. Que muitas vezes nós julgamos as pessoas como elas se apresentam. Mas Deus, Ele não se deixa enganar, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Eu confesso a vocês que eu teria dificuldade de chamar alguém, entrar na minha casa e dizer: senta aqui, vamos. Com certeza daria o alimento. Mas chamar, sentar e levar para fazer uma visita comigo. Aí eu aprendi outra lição tremenda. Sabe qual é a lição? Que Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Que Ele usa improváveis. E vocês estão olhando para um improvável. Improvável. Nunca tive condição de ser pastor. E o Senhor me chamou, é Ele que tem me ensinado. E eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não quero sair um segundo antes da hora, nem um segundo depois da hora. Sabe o que eu estou dizendo para você? Dependa do Senhor. Confie nele. Creia. Mesmo diante das topadas que damos, continue crendo. Continue tomando posse dessa palavra que é viva, que é verdadeira e que é tremenda. Deus não trouxe você até aqui para você voltar atrás, não. Em nome de Jesus, não. Sabe, irmãos, José, Abraão, Moisés, Paulo, João, Marcos, Lucas e demais homens de Deus foram levados a ter paciência na adversidade. Sabe por quê? Porque cada um teve que se deixar trabalhar por Deus. É isso. Então a palavra é uma palavra de fé, é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, sim. Agora, meus amados irmãos, em cada momento da nossa vida nós precisamos aprender com o Senhor, essa dependência com o Senhor. Também Ele vai nos ensinar a não precipitar decisões. Deus tem um chamado para você, amém, louvado seja o nome de Jesus. Fique quieto, só se coloque disponível para Ele, porque para todo propósito há o seu tempo. Então, se realmente confiamos em Deus, nós devemos entregar todo o nosso viver em suas mãos. Nós temos que entregar e dizer: Senhor, eu verdadeiramente quero viver para o louvor da Tua glória. Senhor, eu quero viver não que os meus olhos, por aquilo que os meus olhos veem, mas conforme o Senhor deseja que eu veja, deseja que eu faça, deseja que eu fale. Orar sem cessar, para que as nossas decisões, palavras e atitudes estejam de acordo com a sua vontade. Isso significa determinação em permitir, aguardar e aceitar o agir divino em nosso ser. Aleluia! Permitir, aguardar e aceitar o agir divino em nosso ser. Equipe do louvor. Somente em Cristo Jesus nós poderemos nos tornar obedientes a Deus. Somente em Cristo Jesus nós poderemos verdadeiramente temer a Deus. Somente em Cristo Jesus poderemos verdadeiramente esperar com paciência. Lembra do Salmo 40?
Vamos encerrar. A vida com Cristo nunca estará plenamente livre das adversidades. É o próprio Senhor quem já nos advertiu isso. E você conhece muito bem o que está escrito em João capítulo 16, versículo 33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Há uma versão que diz: tende coragem, eu venci o mundo. O texto nos traz segurança, descanso em Deus, alegria, força e esperança. Então, diante de tudo que temos visto, diante de tudo que temos escutado, diante de tudo que temos vivido, nós devemos levar adiante a confiança que nós temos no nosso Deus. Devemos estar sempre lembrados que Ele é aquele que nos dá a vida, que a sua graça é maior do que a vida, que Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. E meus amados irmãos, eu entendo que devemos buscar a Deus, não somente para que Ele solucione os nossos problemas, mas para que Ele nos ajude a ver qual o propósito que Ele tem diante das adversidades que enfrentamos. Ainda que o Senhor não nos revele o seu propósito, Ele pode conceder conhecimento parcial de seu plano, e com certeza ajudar-nos a saber que Ele deseja o que devemos aprender nesse tempo tão difícil. Cada um tem seus momentos difíceis, cada um teve momentos difíceis, mas você está aqui porque o Senhor lhe sustentou, e Ele vai continuar sustentando. É isso. Às vezes Deus usa a adversidade para fazer com que pecadores se voltem para Ele, e compete a nós, discípulos de Cristo, servos do Senhor, proclamar a sua palavra, através do que falamos, mas principalmente através do que vivemos. Amém? Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Fique de pé.